A distopia é um gênero caracterizado por materializar os nossos maiores medos em relação ao futuro, tendo como base a realidade em que vivemos. Várias dessas histórias surgem após acontecimentos que impactaram a humanidade, como a Guerra Fria, que inspirou George Orwell, o autor de 1984, a explorar as nuances de um estado totalitário. O impacto do livro foi notório, pois o mundo concebido ali não era apenas aterrorizante, como inteiramente realizável dentro das tecnologias disponíveis na época. Na história, a manipulação e a dominação se davam através da comunicação. O Estado encontrava diferentes maneiras de destruir a percepção de realidade e contexto histórico dos cidadãos, desde a produção de notícias falsas até o embaralhamento da linguagem, através de uma prática chamada de duplipensar. Para muitos, esta se tornou a distopia definitiva. O seu texto direto e denso foi lido e replicado durante várias gerações até hoje. Embora seja pertinente discutir os efeitos da mídia dentro de um processo político, esses temas só explodiram nas rodas entre jovens e pré-adolescentes a partir dos filmes e livros de Jogos Vorazes. A série, ambientada numa distopia totalitária sustentada pela comunicação de massa, extrapolou as telas do cinema e as páginas dos livros e transbordou para a realidade, onde a simbologia do todo, que é muito importante na história, foi reverenciada em diversos protestos pelo mundo. O caso mais conhecido é o dos jovens tailandeses presos ao fazer a saudação dos 3 dedos em discordância com o golpe militar que levou ao poder o atual ministro da Tailândia. O gesto foi proibido, mas os jovens não se intimidaram e, mesmo em 2020, a saudação continua a aparecer em cada vez mais protestos pela região. Esse caso é emblemático, pois a realidade da luta contra uma espécie de ditadura que incentiva a desigualdade social fez a mensagem da ficção muito mais palpável para esses jovens que para outros ao redor do mundo. Esse tipo de penetração se deu também, pois, dentro da embalagem de blockbuster adolescente, a série entregou uma distopia que é consistente e repleta de paralelos com a realidade, mas apresentada de uma maneira clara e de fácil absorção. Assim como outras distopias, Jogos Vorazes acabou se beneficiando da realidade do momento. A série surgiu no período em que vários acontecimentos importantes e amplamente cobertos pela mídia de massa atingiam os jovens ou eram protagonizados por eles. A crise de 2008, o movimento Occupy Wall Street, a Primavera Árabe e até as jornadas de junho de 2013 estavam em curso durante a publicação dos livros. Em todos esses casos, comunicação foi um fator-chave para o nascimento dos movimentos, e comunicação e mídia, como sabemos, é o tema central em Jogos Vorazes. Já nos momentos iniciais da história, percebemos que, embora uma guerra esteja em curso, o campo de batalha é diferente. Saem de cena as espadas e as espingardas e entram em jogo o simbolismo e a manipulação. Neste universo, o controle sobre a interpretação dos fatos é tão ou mais importante que os fatos em si, e dominar a opinião pública é essencial. Na história, somos apresentados a Panem, um país surgido da antiga América do Norte após algum tipo de colapso, que a julgar pela descrição dos livros podemos atribuir ao aquecimento global. Panem é dividido entre a capital e os distritos. Cada distrito produz uma commodity, isto é, um bem essencial para consumo ou manutenção da vida na capital, como madeira, alimento ou carvão. Carvão é a especialidade do Distrito 12, o mais pobre de todos e de onde vêm os nossos protagonistas. Peter Belarki, Katniss Everdeen. Anualmente, a capital realiza os Jogos Vorazes, um reality show onde são sorteados 2 adolescentes de cada distrito para lutar no arena até a morte. Eles são chamados tributos. O último a sobrar é premiado com acesso à capital e toda a riqueza que ela adquire explorando os distritos. Os jogos são transmitidos ininterruptamente e obrigatoriamente. É uma mistura de BBB com jornalismo esportivo, só que com crianças se matando.
Mas se na obra de Orwell o Estado filmava tudo e a todos com as teletelas, neste mundo a lógica se inverteu. Panem rejeita a hipervigilância e conserva a manipulação midiática. A função das telas, então, é distrair e alienar os cidadãos da capital da miséria nos distritos. Ao mesmo tempo que oculta os oprimidos, ele também os converte em atração de circo. A capital se parece muito com a versão ao pé da letra da Sociedade Espetacular de Guy Debord, onde o consumo domina tudo e é a única forma de interpretação da realidade ou mesmo de expressão social, sendo os Jogos Vorazes o seu maior e mais escandaloso produto. Que é isso? É pra quando tá cheio. Faz você vomitar. Assim come mais. Que outro jeito pra conseguir provar tudo? É aqui que a série faz um paralelo também com a relação de falsa empatia que as elites nutrem pelas classes desprivilegiadas, apontando como ela é fabricada e artificial. Eles vão gostar de ver isso. Os cidadãos da capital veem os tributos como personagens de um filme e torcem cada um pelo seu favorito. Como os jogos têm a projeção e o peso das Olimpíadas, os tributos atingem status de celebridades. Tudo que eles fazem ou dizem é capitalizado ou vira moda. Obrigada. Um dia vou ser voluntária, como você foi. Seu cabelo está lindo, querida. Agora todo mundo usa o cabelo assim na escola, vovô. Os vencedores dos jogos se parecem muito, inclusive, com os que os digital influencers são para nós. O impacto cultural dessa escolha é o que gera a disputa de narrativas que se desenrola por detrás e através das telas, criando brechas na comunicação do Estado e permitindo a múltipla interpretação dos fatos. E como sabemos, em um Estado totalitário, o controle sobre a verdade é essencial para sua manutenção. Dentro dos jogos, então, essencial mesmo são os patrocinadores. Já te explicaram sobre arrumar patrocinadores? Quando você está no meio dos jogos, morrendo de fome ou congelando, um pouco d'água, uma faca ou até mesmo uns fósforos podem ser a diferença entre a vida e a morte. E essas coisas só vêm dos patrocinadores. E para arrumar patrocinadores, tem que fazer as pessoas gostarem de você. Para isso, eles são vestidos, maquiados e preparados para a audiência. Cada um tem uma equipe que cria personas e jornadas relacionadas para eles, e isso os acostuma a pensar no que cada ato comunica e como se beneficiar da narrativa. Se o massacre quaternário foi feito por homens, ele pode ser desfeito. Se eu morrer naquela arena, minha última lembrança serão seus lábios. Os vencedores, a maioria, terminam com severo transtorno de estresse pós-traumático. A menos, é claro, sempre tem as exceções, que eles sejam carreiristas. Treinam numa academia especial até ter 18, aí são voluntários. Quando chegam nesse ponto, são mortais. Como o distrito vencedor recebe mais comida e recursos, eles também têm vidas mais confortáveis. Isso cria uma inimizade entre os distritos que ultrapassa a arena e é uma das táticas para prevenir a revolta, além de, é claro, a repressão e violência. Mas a violência só dá as caras quando as coisas começam a sair do controle. Afinal, como sugere o ensaísta contemporâneo Byung-Chul Han, quanto mais poderoso é o poder, mais silenciosamente ele atuará. Onde precise dar mostras de si, é porque já enfraqueceu. E é isso que acontece quando a narrativa escolhida pelo Estado é ressignificada pelos distritos a partir da protagonista. Os Jogos Vorazes são uma máquina complexa de propaganda, pois incentivam por padrão a forja de narrativas e o choque entre elas para criar um conteúdo que seja atrativo e gere engajamento entre os cidadãos da capital. Isso significa que, desde sempre, o Estado admite o risco de a brincadeira sair do controle, mas acredita que os demais meios violentos serão suficientes para recalcular o trajeto. O problema de assumir esse risco é que, obviamente, os atos podem ser interpretados de diferentes formas, desde que haja margem para a interpretação.
E quando você tem pessoas isoladas sendo filmadas e conscientes disso, as possibilidades são infinitas. Katniss, consciente de que está sendo vista por todo o país, faz questão de falar com o público, e quando o faz, reescreve a narrativa primária sobre ela. Dê alguma coisa para eles apoiarem. O que sugere? Amor jovem. De garota indefesa e apaixonada, a inteligente, brava, disposta a morrer em oposição do sistema. Ela burla as regras, acreditando que está dentro do papel que lhe foi atribuído, mas já é tarde demais. A garota em chamas já fora convertida em outra coisa. Um símbolo. A partir desse momento, o que vemos é uma disputa sobre o uso do todo como símbolo, porque agora que Katniss conquistou o coração de todos, é preciso que seja decidido o seu lugar, e cada grupo tem uma ideia de qual seria esse. Quer dizer que todo ano eles vão te arrastar e televisionar os detalhes do seu romance todos os anos. Suas vidas privadas pertencem a eles. A partir de agora, seu trabalho é ser uma distração. Assim as pessoas esquecem os seus problemas verdadeiros. Agora que a máquina de propaganda da capital falhou, a solução do presidente Snow é silenciar os distritos, o que seria uma ótima ideia se não houvesse um infiltrado fazendo os planos darem errado. É indiscutível a importância de Plutarch Revesby para a trama e para essa discussão. Ele, enquanto organizador dos jogos, é o principal pilar de sustentação do governo e usa o poder que lhe é atribuído para sabotar o sistema. Ele sugere usar a imagem de Katniss, mesmo sabendo que não vai funcionar. Incentiva a violência, sabendo que inflamará ainda mais a revolta. E quando Snow decide dar um fim aos vitoriosos, para que não possam usar sua influência, Plutarch arma um plano para salvá-los. Ele entendeu que a imagem de Katniss já tinha se firmado e usou o aparato midiático da capital para fortalecer essa narrativa. Ele representa muito bem uma ideia chamada de antessala do poder. Basicamente, são um grupo de pessoas que usufruem do poder por estarem próximos ao chefe de estado ou exercerem cargos de importância para ele. Todo este plano só funcionou porque Plutarch tinha confiança pessoal do presidente Snow e acesso a todo o aparato de comunicação. Plutarch Heavensby! Isso é a revolução. E você é o tordo. Outro personagem com uma percepção clara do poder das narrativas é Peeta. Ele usa seu carisma para capturar e direcionar a atenção das pessoas para onde deseja, seja valorizando Katniss ou criando um drama eficaz de improviso para sensibilizar a todos. Todos concordam que ele é um influenciador muito melhor que a protagonista, pois exerce esse poder de maneira consciente. O embate entre discursos fica ainda mais agressivo quando Peeta aparece nos clipes da capital. A sutileza é abandonada e as transmissões se assemelham muito aos programas que vemos no horário eleitoral durante as disputas presidenciais. Nas últimas semanas ouviram falar da violência gratuita seguida de ações de uns poucos radicais no massacre quaternário. Aqueles que escolheram esse caminho destrutivo. Suas ações são baseadas num mal-entendido sobre como sobrevivemos juntos. Onde a capital bombardeou um hospital cheio de homens desarmados, mulheres e crianças. Se por um instante vocês acharam que a capital ia nos tratar de forma justa, vocês estão mentindo para si mesmos. Enquanto a capital aposta num discurso conciliador pedindo um cessar-fogo, o Distrito 13, líder da revolução, investe na agressividade, principalmente porque é a única emoção genuína que consegue extrair de Katniss. A desconfiança do Distrito 13 em nossa protagonista como porta-voz é tamanha que em certo momento planejam a morte dela para usar como Marte. E como vemos mais tarde, os dois lados já tinham um obituário pronto. Além disso, matá-la eliminaria de futuras disputas, deixando o lugar vago para alguém mais maleável assumir. É claro que não só de propaganda se vence uma guerra, mas os efeitos são muitos. Ver os outros se rebelarem pode te incentivar a fazer o mesmo. O senso de unidade que um símbolo como esse produz é essencial para fazer o povo acreditar que não está sozinho, que pode virar o jogo. Até mesmo o golpe final na capital tem mais efeito como mensagem do que como fato. Mesmo o ato final de Katniss, que podemos considerar como sua única ação revolucionária dentro deste universo, surge de uma mensagem oculta. Por que Quen fez isso? Ela jamais gostou de você. Ela não gosta de ninguém nem de nada que ela não possa controlar. Então ela colocaria a minha vida em risco? Ela pode negar, mas
O quê? De um jeito ou de outro, essa guerra vai chegar ao fim. Prometeram eleições livres. Ela pode ver você como uma ameaça. Quando Coin decide fazer uma nova edição dos Jogos Vorazes, ela percebe então a intenção de perpetuar o sistema de opressão. Isso faz sentido porque, como em muitas revoluções, o objetivo na verdade é gerar um deslocamento na titularidade do poder, mas não necessariamente mudar a estrutura. E não havia razão para eu destruir uma área cheia de crianças da capital. Eu devo admitir que foi uma jogada de mestre da Coin. A ideia de que eu estava bombardeando nossas crianças indefesas para segurar o avanço dos rebeldes colocou os meus guardas contra mim. Sabia que foi transmitido ao vivo? Isso é particularmente sábio, não acha? Sem nada a perder, ela atira, eliminando os 2 competidores do jogo e deixando o povo de Panem o dever de escolher um novo governante. Ao fazer isso, Katniss dá fim à Guerra Fria iniciada pela capital e o Distrito 13. Ao mesmo tempo, liberta-se dos ventrílocos que insistiam em controlar a sua história. Os livros e filmes de Jogos Vorazes conseguem discutir temas importantes e inserir os elementos de entretenimento de modo natural na história, ao mesmo tempo em que cutucam pontos que estão no centro da nossa contemporaneidade, como a glorificação da violência, o culto à personalidade e o hiperconsumismo. Casos como o da Tailândia provam que histórias que a princípio seriam vistas como peças de puro entretenimento podem ser incorporadas a discursos importantes quando conseguem se relacionar com a realidade em curso. O controle através da mídia ainda vai demorar para sair de pauta, sendo tema recorrente nas distopias e também na vida real. Esta é apenas uma das portas de entrada para a discussão, e provavelmente uma das mais eficazes. Que a sorte esteja sempre a seu favor.